E se o mundo fosse assim, cheio de amor, paz, verdade e união? Você consegue imaginar um mundo cheio de alegria e sem tristeza, onde as pessoas se amam sem esperar nada em troca, onde não há conflitos nem violência, e sempre há paz? Um mundo onde as famílias não se separam e vivem em amor, onde ninguém engana, manipula ou é falso, onde todos são tratados de forma justa, sem discriminação ou injustiças. Você consegue imaginar um mundo onde todos são respeitados e valorizados igualmente? Onde a natureza não sofre danos, nem há catástrofes naturais? É bom demais para ser verdade, não é mesmo? Gênesis 1:31 diz que, quando Deus criou nosso planeta, a vida era assim, perfeita. Então, como o mundo se tornou o oposto do que Deus originalmente planejou? Deixe-me explicar. O Salmo 75:7 nos diz que Deus, além de ser nosso Criador e Pai, também é nosso juiz. Qual é a tarefa de um juiz? Fazer cumprir a lei para garantir a justiça para todos. E se alguém é acusado de não obedecer à lei, o juiz analisa as provas contra o acusado e decide se ele é culpado ou inocente. Você consegue imaginar um mundo sem leis? Apenas pense em como seria o trânsito se não houvesse leis, sem semáforos, sem placas, sem nada. Seria uma loucura. Por isso, a Bíblia nos diz que Deus tem sua lei conhecida como os 10 Mandamentos. Você pode ler sobre eles em Êxodo 20, que se resumem em amar a Deus e amar o próximo, como Jesus falou em Mateus 22:37. Você sabe como é chamada a ação de desobedecer à lei de Deus e as consequências que isso traz? É chamado de pecado. E aqueles que fazem isso, desobedecendo à lei de Deus, são chamados de pecadores. 1 João 3:4. Você já fez algo que não demonstrou amor a Deus ou às pessoas ao seu redor? Acredito que todos nós fizemos pelo menos uma vez, não é mesmo? Então, segundo Coríntios 5:10, diz que todos nós devemos ser levados a julgamento pelo juiz, que é Deus, porque todos somos culpados. O pecado é todo pensamento intencional, não casual, palavra ou ação que vai contra amar a Deus ou amar as pessoas ao nosso redor. E como o pecado começou? Para descobrir como o pecado começou, precisamos viajar no tempo e no espaço, porque o problema não começou aqui na Terra, mas no céu, com uma batalha. Ezequiel 28:14-17 diz que um anjo, em seu orgulho, se rebelou contra Deus, porque ele mesmo queria ser um Deus. Então ele batalhou contra ele, junto com outros anjos, conforme o relato de Apocalipse 12:7-9. Mas alguém não pode desejar ser Deus. Ou somos, ou não somos. E ele não era. É como se alguém entrasse no escritório do presidente hoje e dissesse: quero ser o novo presidente. Você acha que o deixariam? Ou o segurança viria e levaria embora? Seria levado embora, não é mesmo? O mesmo aconteceu no céu. Satanás foi expulso e foi proibido de voltar. Mas ele não gostou disso, então decidiu se vingar. Certo, mas como ele se vingou? Voltemos ao exemplo da pessoa que queria ser presidente e foi expulsa pelo segurança. Imagine que, ao perceber que não consegue o que quer, ele fica com raiva do presidente e busca vingança. O que ele poderia fazer para conseguir isso? Buscar o que é mais valioso para o presidente: seus filhos. Então, ele fala mal do pai deles, para que eles odeiem, e assim, ele consiga se vingar. O mesmo fez Satanás. Quando viu que não podia enfrentar Deus, ele fez vingança no Éden. Veio para o planeta Terra em busca de Adão e Eva, filhos de Deus. Ele falou mal de Deus para eles, dizendo que seu pai não queria o melhor para eles, para que confiassem nele, em vez de confiarem em Deus. Assim ele pudesse se vingar. Deus, sendo amor, não pode obrigar seus filhos a amá-lo. Então, ele lhes deu a oportunidade de escolher se confiariam nele como pai ou nas mentiras de Satanás. E a parte triste da história é que eles caíram na armadilha, acreditaram em Satanás e ao comerem do fruto que Deus disse para não comerem, voltaram-se contra Deus.
e o pecado também entrou neste planeta. Você pode ler essa história em Gênesis 2, 16, 17 e 3, 1, 6. Um mundo em trevas. Foi assim que este mundo, que antes era perfeito, como descrevemos no início, deixou de ser, porque Deus não pode estar onde há maldade. Assim como não é culpa do juiz quando duas pessoas colidem seus carros por não cumprirem as leis de trânsito, a culpa de vivermos em um mundo de dor e sofrimento não é de Deus, mas, sim, nossa, como seres humanos. Porque, assim como Adão e Eva, todos pecamos e nos afastamos dele. E as consequências que isso traz também não é responsabilidade de Deus, pois um mundo sem Deus é um mundo cheio de egoísmo, conflitos, violência, divisão, ódio, manipulação, falsidade, injustiça, discriminação, tristeza, catástrofes e doenças. Mas, mais grave do que tudo isso, Romanos 6,23 nos diz que o maior problema do pecado é que ele nos leva à morte. Se Deus, como juiz, permitisse um mundo com pecado, ele não seria mais um juiz justo, ele não seria mais amor. E não podemos fazer nada por nós mesmos para mudar essa condenação. Ver tanta dor e sofrimento deve ser um lembrete de quanto precisamos de Deus em nossa vida. Resumo deste estudo. Como confiar que Deus deseja o melhor para a nossa vida, se quando olhamos ao nosso redor, só há dor e sofrimento? Deus não é o responsável por tudo isso. Somos nós, como humanidade, que nos unimos à rebelião de Satanás. A dor e o sofrimento não são motivos para não confiarmos no propósito de Deus. Devem ser um lembrete de quanto precisa de Deus em nossa vida. Analise e decida. Apesar de ver dor e sofrimento ao nosso redor, você continuará a ter fé em Deus, reconhecendo que vive em um mundo marcado pelo pecado, sendo isso um lembrete de quanto precisa de Deus em sua vida? Faça esta oração. Querido Deus, obrigado porque hoje aprendi que a dor e o sofrimento não são tua culpa, mas nossa, como humanidade. Quando eu vir a dor e o sofrimento na minha vida, ou na vida dos outros, que isso seja um lembrete do quanto eu preciso de ti. Em nome de Jesus, amém. Eu decido confiar em Deus e estudar mais a Bíblia.